Você já imaginou as suas ideias criando vida na página de um livro? Já tem um livro escrito e não sabe por onde começar para publicar? Chegou a hora de transformar os seus sonhos em realidade. Eu vou criar uma série de vídeos onde mergulharemos nas profundezas da criação literária. Vou guiar você a cada passo, desde o processo da escrita até o lançamento do livro. O que você vai descobrir nesses vídeos? Você vai dominar a arte da escrita. Bora lá para o vídeo? Olá, escritores e escritoras! Sejam bem-vindos ao nosso canal literário. Meu nome é Eugênia Renzo, eu sou empresária, escritora, revisora, design gráfico. Sou formada em letras pela Uninove em 2022. Sou formada em design gráfico desde 2023. Eu sou escritora desde 2015 e sou revisora desde 2021. Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos explorar um tema empolgante para todos os aspirantes a escritores. Dicas práticas para escrever o seu livro. Fique até o final do vídeo, pois também abordaremos as dificuldades comuns enfrentadas nesse caminho desafiador. Primeiro, vamos explorar como escrever um livro. A primeira dica é: escreva. Em 2015, quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu não fazia ideia de como começar. Mas com alguns incentivos, eu iniciei e lancei meu livro na Bienal de 2018. A ideia inicial para eu escrever este livro foram relatos que aconteciam no meu dia a dia e como eu me sentia a partir desses relatos. Então, a minha principal inspiração foram os aspectos cotidianos, as coisas que aconteciam diariamente. A primeira dica: encontre suas ideias. A principal inspiração de um escritor são as coisas comuns do cotidiano. Sempre pergunta: e se fosse diferente? Essa é uma pergunta importantíssima para que um escritor consiga dar um final diferente para uma história comum. Em um livro, nós somos capazes de dar direções diferentes para a história e colocar um final que a gente imagina que quer. É muito poderoso para um escritor observar, ouvir e se questionar. É essencial você ouvir tudo ao seu redor, tudo o que acontece no seu cotidiano. O poder do mapa mental. Essa é a segunda dica de hoje. Um mapa mental é uma ferramenta poderosíssima para um escritor. Nele você consegue criar uma representação gráfica e visual das ideias, dos conceitos, das informações ou das tarefas. Essa técnica é uma forma eficaz para estruturação clara e para facilitar a compreensão e memorização. A construção de personagens e mundo. Essa é a terceira dica de hoje. Crie personagens memoráveis. Mas como fazer isso? Aprofunde-se na criação dos personagens realistas e envolventes. Conheça bem os seus personagens. Antes de começar a escrever, dedique um tempinho para realmente conhecer os seus personagens. Pergunte a si mesmo sobre a história de vida deles, quais seus desejos, quais suas motivações, quais os seus valores. Encontre tudo isso no mapa mental. Caso você tenha feito o mapa mental, você vai conseguir esses aspectos com muita facilidade. Desenvolva uma biografia. Mas o que é uma biografia? Uma biografia detalhada de cada personagem inclui informações sobre a sua infância, sobre suas experiências significativas, sobre relacionamentos anteriores, sobre eventos que moldaram a sua personalidade. Então, conheça bem esse personagem, desenvolva a biografia dele. É muito importante. Crie conflitos internos e externos. Personagens interessantes enfrentam desafios, tanto internos quanto externos. Pense em conflitos pessoais que o seu personagem pode enfrentar, como dilemas éticos, traumas passados ou dilemas morais. Dê aos seus personagens uma voz única.
Cada personagem deve ter uma voz única e distintiva. Considere o estilo de vida, vocabulário, maneirismos, expressões características. Isso ajuda a diferenciar claramente cada personagem. Adicione camadas de complexidade. Evite personagens sem profundidades. Revele diferentes aspectos das suas personalidades ao longo da história. Explore o relacionamento dos personagens. Analise os personagens, como eles se relacionam entre si, quais são os conflitos enfrentados por eles, quais são os conflitos emocionais. Relacionamentos bem desenvolvidos contribuem para a profundidade dos personagens. Use experiências pessoais. Não é proibido usar experiências pessoais nos seus livros, desde que seja um livro de ficção. Identifique elementos de experiências pessoais que possam ser incorporados nos seus personagens. Isso adiciona autenticidade nos seus livros. Defina objetivos e motivações. Cada personagem deve ter objetivos e motivações claras que impulsionem suas ações. Isso cria personagens mais realistas e compreensíveis. Mostre, não conte. Isso é uma dica importantíssima que você só encontra em cursos caríssimos de escrita criativa. E eu estou aqui passando para você totalmente gratuito. De dizer diretamente aos seus leitores sobre a personalidade dos seus personagens, mostre através das suas ações, com diálogos, permita que os seus leitores deduzam a natureza da personalidade dos seus personagens. Revise continuamente. Ao longo do processo de escrita, esteja disposto a revisitar e ajustar os aspectos dos personagens. A evolução do personagem pode ser a dinâmica importante para o processo de escrita. Dica 4. Construindo o mundo da história. Criar ambientes convincentes em um livro é essencial para envolver os leitores na narrativa e fazer com que sintam imersos na história. Aqui estão algumas dicas práticas de como construir ambientes vívidos e cativantes. Pesquisa detalhada. Faça uma pesquisa aprofundada sobre o ambiente em que a história se passa. Isso inclui características geográficas, climáticas, culturais e históricas. Quanto mais você souber sobre o ambiente, mais autêntico ele parecerá. Utilize os sentidos. Descreva os ambientes utilizando os 5 sentidos. Explore texturas, cores, cheiros, sons. Isso permite que os leitores se conectem emocionalmente com o ambiente. Introduza elementos únicos. Adicione elementos distintivos ao ambiente que o tornem únicos. Arquitetura peculiar, uma flora exótica ou tradições culturais especiais fazem com que o seu ambiente se destaque na mente dos seus leitores. Crie uma atmosfera com a linguagem. Utilize uma linguagem que transmita a atmosfera do ambiente. Se é um lugar misterioso, use palavras que evoquem mistérios. Se é um cenário acolhedor, escolha as palavras que inspirem conforto. Desenvolva a sua história e o seu ambiente. Dê ao ambiente uma história própria, seja através de eventos históricos, lendas locais ou mudanças significativas ao longo do tempo. Permita que os leitores descubram naturalmente o ambiente ao longo da história. Integre o ambiente à narrativa. Faça com que o ambiente influencie a trama e o desenvolvimento dos personagens. Um ambiente dinâmico pode servir como elemento ativo na narrativa. Varie também os ambientes. Se sua história envolve diferentes locais, certifique-se de variar os ambientes. Isso adiciona diversidade à narrativa e mantém os interesses dos leitores. Consistência na descrição. Mantenha consistência na descrição do ambiente ao longo do livro.
Isso cria uma sensação de estabilidade para os leitores e contribui para a coesão da história. Solicite feedback. Peça feedbacks para leitores betas, amigos, colegas de escritas, para garantir que os ambientes sejam descritos de maneira eficaz e a atmosfera desejada esteja sendo transmitida. Ao criar ambientes convincentes, a qualidade da descrição está na sutileza e na habilidade de transportar os leitores para o mundo que você está criando. Pratique a arte de pintar as cenas vívidas como palavras e permita que os leitores mergulhem completamente na experiência da sua história, esboçando a estrutura e o desenvolvimento narrativo. A estrutura básica de um livro segue geralmente uma fórmula comum, composta por elementos fundamentais que contribuem para a narrativa. Primeiro, o gancho inicial. Capture a atenção do leitor com uma frase intrigante, com uma cena envolvente ou uma pergunta provocativa. Apresente o ambiente, contexto histórico e elementos cruciais para a compreensão da história. Apresente os personagens principais, destacando suas características essenciais. Primeiro, tem que ter um conflito inicial. Introduza o conflito central, que impulsionará a trama. Desenvolva a ambientação e aprofunde a compreensão do leitor sobre o universo da história. Explore as motivações, conflitos internos e as relações entre os personagens. Avance a história com eventos significativos, mantendo o interesse do leitor. Introduza um ponto culminante na sua trama, onde o conflito atinge o seu ápice. Desvende os segredos, revele informações importantes, mantenha os leitores ansiosos para o desfecho. E a conclusão: apresente a resolução do conflito, mostre o desfecho final dos personagens principais e como suas jornadas se concluem. Reflita sobre a mensagem ou a lição que os leitores podem levar contigo. O epílogo. O epílogo é uma parte opcional, mas muitas pessoas gostam de fazer. Então, no epílogo, você pode ver como seus personagens estão, quantos anos se passaram, e assim, cada um vai colocar a sua característica. Dicas adicionais que podem te ajudar e muito. Certifique-se de que os personagens passem por um desenvolvimento significativo ao longo da história. Mantenha um ritmo equilibrado, alternando entre momentos de ação e reflexão. Gatilhos emocionais. Explore emoções que ressoam com os leitores para criar uma conexão mais profunda. Lembre-se, este é apenas um esboço básico. Cada história é única e você pode adaptar essa estrutura conforme necessário para atender às suas necessidades específicas. Mais uma dica importante: a importância da revisão. A revisão de um livro é uma etapa crucial para o processo de publicação do livro e desempenha um papel fundamental por muitas razões. Existem dois tipos de revisão: a revisão básica, que inclui revisão ortografia, gramática, coesão, coerência, e tem a revisão com copydesk, que inclui os itens a seguir: correção de erros gramaticais e ortográficos, melhoria na clareza e na coerência, ajustes no estilo e no tom da sua história, ajuda no desenvolvimento dos personagens e da trama, elimina repetições e inconsistências do livro, preparação para a publicação, preparação do texto. A revisão garante que a temática geral do livro seja mantida de forma consistente, evitando contradições que possam confundir ou frustrar os leitores. Em resumo, a revisão é um investimento essencial para garantir que o seu livro atinja o potencial máximo, saindo de só mais um livro comum
para um livro best-seller. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês fazerem orçamento de revisão e de diagramação, que esse é o trabalho que eu faço. Caso vocês se interessem, podem fazer um orçamento gratuito. Vamos continuar com o vídeo? Encontre seu estilo pessoal. Explorar diversos estilos literários pode ser uma jornada empolgante e enriquecedora para os escritores que queiram expandir os seus conhecimentos, suas habilidades, suas expressões criativas. Aqui eu vou deixar algumas dicas de como explorar diversos estilos literários. Leia amplamente. Exponha-se numa ampla variedade de estilos literários. Inclui ficção, não ficção, poesia, drama. Isso ajuda a entender as nuances e as características de cada estilo. Estude autores diversos. Pesquise autores renomados, Stephen King, J.K. Rowling, Colin Hoover, que se destacam em diferentes estilos literários. Experimente os diversos formatos também. Quando você for escrever, você pode escrever um conto, crônica, poesia, poema, peças teatrais. Não se atenha só em um estilo. Explore, assim você vai entender qual que é o seu estilo. E uma dica importante também, participe de oficinas literárias, de grupos nas redes sociais. Facebook tem muitos grupos de ajuda mútua de escritores, de autores, de leitores. Participe desses grupos, participe de oficinas literárias, participe de eventos. Esteja aberto ao desconforto criativo. A exploração de diversos estilos pode inicialmente ser desconfortável, mas é nesse desconforto que o crescimento acontece. Receba feedback construtivo. Esteja aberto para receber os feedbacks. Ao compartilhar seu trabalho com os amigos, com leitores betas, esteja aberto, receba os feedbacks, analise e, se for possível, mude a sua narrativa. Tenta construir em cima das opiniões. As opiniões, por mais que seja só uma opinião, é muito importante para a construção de um livro. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, que tenha muitas informações que possam te ajudar. Explore bastante essas dicas, todas as dicas. Compartilhe com seus amigos escritores, com seus amigos leitores. Se inspire para você criar histórias cativantes. Vamos trabalhar nisso juntos. Pode mandar para meu WhatsApp, eu vou revisar com muito carinho, vou ajudar. E agora eu estou abrindo uma editora e eu quero ajudar os leitores a compartilhar suas experiências, seus livros, quero ajudar a publicar e quero que isso seja uma ajuda mútua. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Quero ajudar vocês a construir uma história cativante, quero que vocês consigam publicar as suas histórias. Então, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal. Beijinhos e até o próximo vídeo.